Irmãos, abra tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. E também Lucas 19. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 18, 35. Todo mundo conhece essa passagem, muito conhecido dos leitores da Bíblia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Agora o 19, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Como que era o nome dele? E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa, ou em tua casa. Amém? Amém. Quero estar sentados por bondade. Louvado seja Deus. Quero ministrar aqui nessa noite, irmãos, uma palavra que todo mundo conhece, né? Porque eu ia trazer uma mensagem aqui bem misteriosa, mas quando eu entrei aqui, o Senhor tocou meu coração para falar aquilo que os irmãos já conhecem, já sabem, né? E com toda certeza está frio, o ambiente, o clima está frio, mas eu creio que no coração do verdadeiro crente ainda tem uma chama. Amém? No coração do servo de Deus, essa chama não pode se apagar. Tem uma mensagem de um certo escritor que ele diz assim: olha aqui, missionário, o dia que a chama do teu coração apagar, as almas que estão do seu lado morrerão de frio. Então eu tenho certeza que os servos de Deus que estão aqui estão aquecidos, estão com calor sobre o seu coração, sobre a sua vida, e esse calor nessa noite vai te motivar a você levantar as mãos, a você dar glória a Deus, a você, quem sabe, até mesmo se levantar do seu banco e ir em direção de alguém e profetizar, entregar a mensagem que você já recebeu. Amém? Nessa noite eu fico alegre de ver o meu irmão que está ali também visitando, o Alberto que está ali também. Meu Deus, é uma alegria muito grande, né, irmão? Vê-los aqui nessa noite. Para mim é uma alegria muito grande. Irmãos, havia um homem chamado Jim. Essa é uma historinha gospel. Uma historinha gospel. Não fique bravo comigo, só vou contar bem rapidinho. Esse homem chamado Jim, toda vez que tinha culto na igreja dele, ele era o primeiro a chegar. Quando abria a igreja, ele olhava para cima e dizia: Jesus, aqui é o Jim. Isso passou vários dias, tempos, meses. Ele sempre chegava na igreja e dizia: Ei, Jesus, aqui é o Jim. Mas chegou uma vez que Jim sofreu um acidente, não pôde ir à igreja. Foi levado ao hospital. E ansiosamente ele olhava para o relógio, estava chegando o momento do culto. E ele pensava: hoje eu não vou poder chegar lá na igreja, não vou poder dizer Jesus, aqui é o Jim. De repente, alguém abre a porta e entra, e do lado da cama de Jim tinha uma cadeira. E aquele homem chega e senta na cadeira e começa a olhar para o Jim. A hora que o relógio apontou para a abertura da igreja, para abrir as portas da igreja, Jim, desesperado, aquele homem olhou para o Jim e disse: Jim, aqui é Jesus. Oh, glória! Glórias a Deus, meu irmão. Aleluia. Nesta noite eu quero que você glorifique o nome do Senhor, porque o dia que você não conseguir chegar nesse lugar aqui, Jesus chega na tua casa. O dia que você não conseguir vir a esse lugar aqui, Jesus vai ao teu encontro e te garante a vitória, meu irmão. Aleluia! Eu quero olhar aqui para essa palavra maravilhosa que lemos aqui. Nós vamos encontrar aqui um homem chamado Bartimeu. Esse homem, a Bíblia descreve
A primeira coisa que vem no nosso pensamento, na nossa mente, é alguém que está sujo, é alguém que está completamente abandonado, é alguém que está esquecido, é alguém que está perdido, é alguém que está numa situação deteriorável. Não vamos mencionar a palavra mendigo e na nossa mente vai vir, quem sabe, um grande homem, um empresário, uma pessoa de nome. Não. Vai vir na nossa mente alguém que está debaixo de uma ponte, alguém que está debaixo de um viaduto, alguém que está jogado no lixo, alguém que está vivendo no lixo. É isso que vem ao nosso coração. E quando muitas vezes as pessoas falam essa palavra perto de nós não sentimos nada. Nós não somos tocados. Nós não somos tocados por quê? Porque essa palavra não refere-se a ninguém que está no nosso contexto, a ninguém que seja da nossa família. E é por isso que muitas vezes nós não damos nada por isso. Falam, mas, ou muitas vezes cruzamos perto de um mendigo, cruzamos por alguém que está nessa situação, mas nós não fazemos nada. Por quê? Porque não é nós, não é nossos parentes, não é o filho, não é o irmão, não é um primo, não é um tio, não é um sobrinho. É alguém que está abandonado no tempo. Mas Jesus Cristo nunca passou por essas pessoas e deixou eles prostrados. Jesus Cristo nunca passou por uma pessoa que está abandonada por tudo e todos e deixou ele sem dar uma resposta, sem ouvir o seu clamor. Aleluias. Existem muitas pessoas no nosso contexto, que estão nessa situação. Estão no meio de engano, estão abandonados, estão deixados, estão esquecidos, estão no anonimato. Mas ontem, quando nós estávamos aqui estudando a lição, nós aprendemos que os anônimos não estão esquecidos por Deus. Podem estar esquecidos pelo homem, podem estar esquecidos pela sociedade, podem estar esquecidos pelos políticos, mas por Deus jamais eles serão esquecidos. Por aquele que está te olhando nessa noite, meu irmão, e está vendo o seu coração, está vendo nesse momento que é que você está pensando, aquele que está nessa noite, olhando para essa igreja aqui, e contemplando a tua vida, ele está olhando para você, e nessa noite, ele quer te dar a vitória. Aleluia. Quando eu olho para o Bartimeu da Bíblia, eu vejo ele jogado lá no lixo, desprezado. Só que a Bíblia diz que ele era cego. Ele não era surdo, ele era apenas cego. Ele tinha 4 sentidos só. Jogado no lixo, mas eu creio que alguém passou por aquele lugar e começou a falar, a pronunciar a respeito de Jesus, começou a falar de Jesus, começou a mencionar o poder e o nome de Jesus, e ele começou a ouvir. Quem sabe a pessoa estava pregando para outra pessoa, dizendo que havia um Nazareno que passava por várias cidades, por várias aldeias, e por onde ele passava, milagres aconteciam, surdos voltavam a ouvir, mudos falavam, cegos viam, aleijados andavam, coxos andavam, pessoas eram curadas, e eu creio que ele estava ouvindo. E a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não é das histórias da turma da Mônica, é ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a tua fé, ela é movida, ela é exercitada. Quando nós cremos que algo pode acontecer na nossa vida. Quando nós acreditamos que podemos alcançar um objetivo, aquilo ali no nosso coração faz com que nós sejamos motivados a ir ao encontro daquele projeto que nós fizemos há tempos atrás. Eu não pensava em hoje estar aqui pregando, mas eu tive fé uma vez dizer: Senhor, se o Senhor quiser, eu quero ser um ministro da sua palavra, eu quero fazer a sua obra. Hoje o Senhor me levou para a sua obra, e hoje eu posso dizer que a fé foi porque eu ouvi a palavra de Deus. Eu ouvi os ministros mencionando que Deus poderia
fazer de um pobre mendigo, de um pobre coitado, de alguém que estava no lixo, de alguém que estava na estaca, de alguém que estava sentado e prostrado no chão, de alguém que não tinha valor para ninguém. Eu ouvi que o Jesus dos crentes poderia mudar a história dele, poderia mudar a vida dele, poderia transformá-lo, e é por isso que eu hoje estou aqui, porque eu acreditei, por mais que muitos não acreditaram, mas eu acreditei que Jesus Cristo podia me levar a um lugar distinto, a um lugar diferente, para falar do seu amor, para mencionar a sua palavra, e por isso eu estou aqui, porque eu ouvi a palavra do Senhor. Não foi diferente com Bartimeu. Ele estava ouvindo. E a fé dele faz com que aquela multidão venha para o seu lado ainda. Faz com que aquela multidão de pessoas que estavam atrás de Jesus viesse para aquele lugar. E ele ali prostrado pensando, e agora é o momento de eu abrir a minha boca e pedir a minha bênção. E ele percebe que vem um bando de gente, uma multidão está cruzando ali. E ele pergunta: ei, quem é que está passando aí? E alguém diz: é o Cristo. É o Jesus. Messias. E ele abre a boca e agora a hora da minha vitória. E ele começa a dizer: ei, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grita de novo: ei, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia. Mas sabe o que as pessoas olhavam para ele? Que bom esse cara, né? Sabe o que eles disseram para ele, irmão Joris? Ei, cala a boca. Fica calado. Por que essa gritação aí? É o que acontece muitas vezes comigo e com você. Aleluia. É o que acontece muitas vezes com você, irmão, que está no ciclo de oração amanhã, orando. É o que acontece com você muitas vezes, obreiro, que está ali batalhando, que está ali com os seus olhos, com os seus joelhos dobrados, com os seus olhos cheios de lágrimas, devido às lutas, devido às batalhas, como eu vi o meu pastor, meu digníssimo pastor que está aqui. Eu até nem queria ir para ele, eu estava querendo ir embora. Mas eu olhei para dentro do coração do meu pastor e eu vi o sofrimento que estava no coração dele quando ele assumiu a igreja. As lágrimas dos olhos dele. E quando nós descemos no congresso ali embaixo, no Jorge Lacerda, entrou também um vazio tão forte no meu coração. Eu olhei para ele e Deus falou: você vai ficar aqui, você vai ajudar o meu servo. Eu saí para fora e abracei ele e disse: pastor, eu vou ficar contigo aqui. Ele começou a chorar. Lágrimas do sofredor. Esse dia ele saiu daqui, não estava sentado ali na calçada, ele não sabia o que ele ia fazer. As lágrimas dos olhos dele iam dentro de mim. Eu sou preto também, o senhor não entende isso. Eu disse: meu Deus. E muitas vezes as pessoas criticam. Muitas vezes as pessoas acusam. Acusam você porque você vem na segunda no culto amigo, vem na terça na escola bíblica, vem na quarta no momento com Deus, vem na quinta-feira no ciclo de oração, vem no sábado no culto de jovens, volta no domingo no culto de família, e as pessoas ficam dizendo: ei, será por que essa boba aí está aqui, perdão pelo termo, mas essa pessoa está direto na igreja? Olha só, a filha continua aí desfechada, o filho ainda continua nas drogas, o marido continua bebendo, olha só essa família desgraçada desse jeito, e o que adianta ela nos crendo? Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão: aquelas pessoas que olharam para Bartimeu e mandaram ele se calar, é porque elas não tinham nenhuma enfermidade, elas não eram cegas, era Bartimeu que precisava de um milagre. Assim eu digo para você: essas pessoas que dizem para você desistir, parar, não ir mais, é porque elas estão bem, mas nós precisamos da nossa vitória. Nossa, de batalha, mas eu estarei aqui diante do Senhor.
ser que andou mandar. E diz o Senhor nesta noite aí, meu servo, que tu tens passado muitas lutas e provações na tua estrada, no caminho em que tu estás andando. Mas te diz o Senhor, para não desistir, porque pouquinho mais, diz o Senhor, tu verás aqueles que te olhem e te julgam e te desanimam, eles olharão você tomando posse da vitória e a vergonha para as vossas vidas, aquelas vidas, diz o Senhor. Pode levantar as mãos e receber nessa noite o consolo do Senhor. É triste muitas vezes. Não é fácil chorar. Meu Deus, você olhar para uma ovelha ele chorando, as lágrimas. Você olhar para um irmão que está numa depressão espiritual, não sabe mais para onde correr, não sabe mais para onde ir, e as pessoas ainda mandam você se calar, ainda mandam você fechar a boca. É porque elas não entendem o que você está passando. Elas não sabem do teu sofrimento. Não é elas que vão à noite no seu quarto para escutar os teus lamentos, as suas reclamações para Deus. Elas não estão direto na sua casa para ver a sua aflição quando você vê o seu filho chegar em casa drogado. Não é eles que estão com você dioturnamente para ver a vontade que você tem de se levantar e ir embora, tentar encontrar paz em outro lugar. Mas Jesus nessa noite diz para você continuar clamando. Continue clamando. Clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Diz assim a palavra do Senhor que veio para o profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Mateus também escreveu: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Jesus disse na sua palavra: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Oh, aleluia! Sabe o que é isso? Dará bens aos que lhe pedirem, bens espirituais, irmãos. Dará aquilo que você está nessa noite clamando para Deus, buscando de Deus, batendo na porta do Senhor, dizendo: Deus, eu quero sair daqui hoje, mas não quero sair como eu cheguei. Eu vim aqui buscar uma bênção, eu vim aqui buscar uma cura, eu vim aqui buscar um milagre, eu vim buscar alguma coisa aqui, Senhor. Por favor, me escute, me ouça. Mas vai chegar o tempo que o Senhor vai parar, vai olhar para trás e vai olhar para aqueles que te desanimaram, para aqueles que te desprezaram, para aqueles que disseram: você não vai chegar no seu objetivo de jeito nenhum, e vai dizer para eles assim: ei, traga o meu servo aí. Traga o meu filho aí agora. Vai chegar o tempo do teu adversário, daquele que torce pela sua derrota e projeta a tua desgraça, ter que ir lá e dizer: ei, Bartimeu, fica tranquilo, porque o Mestre está te chamando. O Mestre está te chamando. Vai chegar o tempo, irmão. Quem crê nisso, levante a mão e adore o Senhor. Exalte o nome dele nessa noite. Nós estamos vivendo uma fase de tribulação. Se nós analisarmos aí nos meios de comunicação,
nós vamos encontrar nos noticiários desgraças, mortes, estupros. Vamos encontrar aí tanta desgraça. Isso está dizendo que Jesus já está voltando. Isso já está dizendo que Jesus já está às portas. Quando foi agora sábado, houve um batizado ali embaixo. Acho que foi o pastor que esteve lá, fez o batizado. Estavam batizando as irmãs lá. Quando saíram de lá, se depararam com uma moça que estava enforcada. Glória a Deus. Quando foi à noite, uma irmã da igreja aqui do seu Agudo, muitas pessoas sabem aqui, estava pregando lá na Itamar. Quando ela sai, quando ela pega o asfalto, chega um motoqueiro, quase parte o carro dela no meio. Uma menina, uma moça ainda, grávida, Aleluia, Jesus. cai lá e perde a vida. Satanás diuturnamente está projetando desgraça. Aleluia. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O ladrão está aí. E o ladrão, fala um pouquinho aqui de João 10:10. O ladrão, um ladrão que rouba, ele não vai ficar observando, por exemplo, lá na favela. O ladrão que rouba, ele não vai ficar lá no bairro pobre, observando uma geladeira amarrada com uma borracha, um fogão que quando ele abre a porta, a outra cai. Ele não vai olhar para uma casa que está coberta com uma lona, e quando entra dentro, é chamativo. Jeito nenhum. O ladrão, ele vai lá no centro da cidade. Ele vai pesquisar uma casa bonita. Ele vai observar aquele homem que entra ali, supostamente um empresário. É alguém que tem dinheiro. E ele vai ficar observando, monitorando aquela pessoa ali, para ver a hora que ele chega, a hora que ele sai, o que ele faz. Vai tentar pesquisar onde que fica o cofre. E no momento oportuno, o ladrão vai chegar. Vai enquadrar aquele senhor, ou vai esperar ele sair e entrar dentro da casa. E quando ele entra dentro da casa, tem algumas pessoas que costumam deixar o cofre e deixar um quadro em cima. Os ladrões já são práticos nisso, né? Eles vão lá, retiram o quadro, olha, estoura o cofre, e quando eles abrem aquele cofre, ali vai ter supostamente prata, ouro, diamantes, pérolas, rubis, safiras, dinheiro. Vai ter joias ali, algo valioso, precioso. E em fração de segundos ele vai estourar aquele negócio e vai sair novamente. Assim é Satanás com a igreja do Senhor. Com alguns ministros do Senhor. Ele só está esperando o momento oportuno para ele chegar. Ele está observando você, meu irmão, que não foi comprado com dólar, não foi comprado com euro, não foi comprado com real, não foi comprado com prata nem com ouro, mas com um sangue precioso. Ele está esperando uma vacilada sua, meu irmão, para ele chegar e tirar tudo que você mais tem, o teu dom de profecia, o teu dom de revelação, o teu dom da palavra, o dom do amor, o dom da fé, o dom de cura. Ele só está esperando uma oportunidade para ele resgatar isso e te deixar aí prostrado. Mas nessa noite Jesus está dizendo para você, está caindo por terra a vida de Satanás. Urabacanda, Racercando e Massuramanda. Eu quero falar um pouquinho aqui de Zaqueu. A Bíblia fala desse homem que era publicano. Ninguém gostava de publicano, porque publicano era cobrador de impostos. Então os judeus olharam para Zaqueu com um olho, já viu esse infeliz aí? Sempre está roubando o povo. O agiota olhava para ele, sempre condenando ele.
As pessoas olhavam para ele e julgavam a aparência dele. E justamente quando Jesus chegou, entrou em Jericó, esse homem estava com um vazio no coração. Esse homem estava depressivo quase. E ele propôs no seu coração em conhecer Jesus. Ele propôs no seu coração em ver quem era Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia diz que como ele era um homem de pequena estatura, a multidão atrapalhava. Ele faz o seguinte, ele sai dali e ele vai, acha um pé de sicômoros ou figueira brava, era uma árvore arbusta que tinha bastante galhos. Ele sobe naquela árvore e fica de campana esperando Jesus passar naquele lugar. E quando Jesus vem se aproximando, vem descendo por aquele lugar, quando se aproxima dele, ele abre a boca e quando ele vai mencionar a palavra Jesus, ele é surpreendido com outra palavra. Ele é surpreendido com a palavra Zaqueu. Que mistério, né? Quando ele pensou em dizer Jesus, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sabe por que muitas pessoas ainda não deixaram Jesus pousar na casa dele? Porque ainda não desceram. Porque ainda não se humilharam. Porque ainda não entenderam que para deixar Jesus entrar na casa dele, tem que haver algum tipo de renúncia. Tem que haver algum tipo de atitude com Deus. Muitos não deixaram Deus entrar na vida deles, porque tem muita coisa que está impedindo ainda Jesus de morar na casa dele. Tem muitas coisas ainda lá no quarto, lá na cozinha, tem muitas coisas lá na sala, tem muitas coisas lá na despensa, lá no guarda-roupa, escondido lá atrás, né? Que impede Jesus de morar na tua casa. Tem muitas coisas que está escondido lá no armário, que só você, o diabo e Deus, sabe o que é. E por isso Jesus não pode dizer: me convém pousar na sua casa. Tem muitas coisas que impedem, mas nessa noite Ele quer que você desça do degrau do egocentrismo, do espírito do eu faço, posso, tenho, e desça mais abaixo. Porque Jesus, que poderia estar em cima, Ele está embaixo, olhando para cima e dizendo: desce, desce dessa escada, onde nós estudamos aqui, que a fama, a riqueza, são vaidades, e vaidades é vento, é algo que passa. A Jesus nessa noite quer ir junto contigo para a tua casa. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele desceu daquela árvore, quando ele desce daquela figueira, ele corre abraçar Jesus. E o versículo aqui diz: e apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, com alegria. Depois que a pessoa desce da escada que desagrada a Jesus, ele tem uma alegria no coração. Foi o que Zaqueu demonstrou quando foi até Jesus. E a Bíblia diz: recebeu-o com júbilo, com alegria. E os murmuradores olhavam e diziam: ei, esse aí não é um Zaqueu, um publicano, um pecador? Agora Jesus vai lá na casa dele. Depois que a pessoa desce, Jesus vai também para a casa dele.
Os murmuradores de plantão começaram a dizer: ei, mas esse camarada aí, olha só! Jesus está indo lá na casa dele, meu Deus! Mas é porque Jesus não tinha vindo para os sãos, e sim para os enfermos. Zaqueu era mais um que tinha uma ferida na alma, era rico, era um homem próspero financeiramente, mas era miserável espiritualmente. E tudo que ele queria era conhecer o Jesus dos crentes. O que ele mais queria era conhecê-lo de perto. E a Bíblia diz que quando Zaqueu observou aquela murmuração, disse assim: Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens, e eu vou pegar essa metade dos meus bens e eu vou repartir com todos os pobres. Isso é que acontece quando Jesus chega na vida da pessoa. Ah, irmão, será que eu vou ter que vender aquela BMW que está lá na garagem para repartir na obra missionária? Se Deus te usar, não. Brincadeira. Ah, não, será que eu vou ter que vender o meu mercado lá para aquilo? Não. Aqui, irmãos, foi a mente, o coração de Zaqueu, que olhou para tudo que ele tinha roubado, para tudo que ele tinha defraudado, e ele reconheceu que ele não era nada, que ele era apenas um defraudador, era apenas um usurpador, era um Jacó da vida. Isso que a palavra estava dizendo aqui. Eu vou repartir metade dos meus bens. E olha só o que veio o coração de Zaqueu: Senhor, e se alguém eu tenho defraudado, eu o restituirei quadruplicado. Isso é o espírito de reconhecimento que entra no coração do crente quando ele aceita Jesus, quando ele deixa Jesus entrar na casa dele, quando ele deixa Jesus entrar no coração dele, quando ele deixa Jesus ir para casa com ele. Mas aquela mensagem que pregou o irmão Mário aqui e contou aquela visão, foi uma realidade muito grande. Que ele via pessoas aqui entrando de uma forma, aquelas ficavam brancas, mas quando saíam da porta para fora continuavam negras. E aquilo me arrepiou o pé e a cabeça. Eu disse: meu Deus, é uma realidade. As pessoas vêm para a igreja, a palavra de Deus purifica. Deus usa aqui os seus santos e eles ficam alvos aqui. Mas quando sai da porta para fora, continua todas as coisas que impedem a presença do Senhor na vida. Nessa noite o Senhor quer que você levante a sua mão. Eu creio que você não é uma pessoa dessa, mas que você vai orar. E você também vai ajudar a obra de Deus de uma forma diferente. Você também vai orar para que a obra de Deus seja estendida, seja extensiva nesse planeta. Você vai olhar nessa noite, vai lembrar de alguém que está fracassando, e você sabe por que ela está fracassando, e você vai orar por ela. Eu quero que você se coloque de pé. Já vou, com a permissão do pastor, do Itamar, eu vou orar. Se você sentir de vir aqui na frente, interceder por alguém, da sua família, seu amigo, alguém que você conheça, que precisa da sua oração, eu quero que você venha. Pelos irmãos, amém. Eu quero que você venha, porque eu quero orar junto contigo e na família. Se tiver alguém aqui no nosso meio que não é crente, queira aceitar Jesus, reconciliar, ou queira oração, eu quero orar nessa noite. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Meu querido mestre.
Meu Pai, meu Salvador, meu Deus, olha aqui a tua igreja, Senhor. santifica a vida, Olha aqui a Pai, tua noiva, pelo Senhor. poder do teu sangue. Olha aqui a tua serva, meu Deus, que apresenta a sua família. Apresenta, ó Deus, o seu lar. Apresenta o seu ministério. Deus, nessa noite eu peço no nome santo de Jesus que a tua unção, Senhor, desça aqui sobre essas vidas que vieram aqui à frente, Pai. Que tem um objetivo certo, meu Pai. Que nessa noite querem ter um encontro contigo. Querem interceder por alguém aqui, Senhor. Querem, meu Deus, nessa noite levantar um clamor em favor de alguém aqui nessa noite. Que o Senhor comece, Pai, a usar a tua serva aqui. Comece a usar as tuas filhas que estão aqui dentro, filhos. Comece a usar, Senhor, nesta quarta-feira. Esta semana, Senhor, possa haver ainda algo extraordinário através da oração da tua filha, da oração do teu filho, da oração da tua igreja, Senhor. Que está com enfermidade, que está, meu Deus, depressivo, que está, meu Deus, passando por uma luta, Pai. O Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da providência. Concede agora, Pai, em nome de Jesus, as bênçãos mais ricas para a tua vida, para os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Pergunta pra ti mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vem. Não vem, então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não se deixa ver, e não tem algo pronto contigo. Ele é contigo. O que você tem maior? O que você tem maior? Tem as promessas em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Tem as promessas em Cristo. Ele é contigo. Amém, igreja? Estou agradecido ao Senhor. Aleluia! Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vem. Não vem. Então você tem o que fazer. A dor e o desespero não se deixam ver. Então tem algo pronto contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus fez pra ti é bem melhor. Creia nas promessas, crê em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer acontecer. Não vai entender. Creia nas promessas, crê em Cristo. Aquele que você não acredita, se você perdeu a esperança, Deus nos faz lembrar de tornar realidade. Ele